Há um estrangeiro morando dentro de você. Ele não fala a sua língua. Ele não segue as suas regras. Ele habita um reino de sombras, logo abaixo do assoalho da sua consciência, no porão da sua mente. Enquanto você vive sua vida diária, escolhe o que vestir, responde um e-mail, conversa no jantar, ele trabalha, silenciosamente, incessantemente. Ele é o arquiteto dos seus sonhos mais bizarros, o autor dos seus lapsos mais reveladores, o motor secreto daquela atração inexplicável, daquela aversão instantânea, daquele bloqueio que surge do nada. Você passa a vida inteira tentando se entender, olhando no espelho da sua razão, sem saber que o verdadeiro espelho, embaçado, trincado, simbólico, está guardado nesse porão. O nome desse estrangeiro, para um homem que ousou mapear esses subterrâneos, é inconsciente. E o nome do homem é Sigmund Freud. Esta não é uma aula, é uma investigação, uma autópsia da alma viva, porque depois que você souber como ele opera, nada será casual. Nenhum esquecimento será inocente, nenhum sentimento será totalmente seu. Você está disposto a conhecer o estrangeiro que habita você? Freud não descobriu o inconsciente. Ele o declarou, como um cartógrafo que chega a um novo continente e diz: aqui há dragões. Antes dele, a mente humana era vista como um território mais ou menos iluminado pela razão. O que não fosse claro era sombra, era vazio, era fraqueza. Freud olhou para essas sombras e viu uma cidade inteira, pulsante, ativa. Ele propôs algo radical. Nossa mente consciente, aquela que toma decisões, que faz planos, que diz eu, é apenas a ponta de um iceberg. A parte visível, flutuante, aparente, mas é a massa colossal, submersa, oculta, o inconsciente, que determina para onde o iceberg vai, que controla seu curso sob a superfície lisa da água. E essa massa é turbulento, é caótico, é regido por desejos, por memórias soterradas, por verdades que a nossa consciência julga insuportáveis de encarar. E quem é esse eu consciente? Freud o chamou de ego. Ele é o administrador, o mediador, o pobre coitado que tenta governar um reino em guerra permanente. Porque o ego não está sozinho. Ele tenta atender às demandas rígidas e morais do superego, aquela voz internalizada dos pais, da sociedade, da lei que diz: você deve, você não pode, e ao mesmo tempo precisa lidar com os apetites brutais, primitivos e insaciáveis do id. O id é a fera, é o recanto mais escuro do inconsciente, onde residem as pulsões. E aqui chegamos a um dos conceitos mais freudianos de todas. Pulsão. Em alemão, Trieb. Não é um simples instinto. É uma força, uma pressão constante, uma energia psíquica bruta que empurra do interior do id em direção ao mundo. É a fome antes da ideia de comida. É o desejo sexual antes de saber seu objeto. É o impulso de agredir antes de escolher um alvo. Freud via duas grandes pulsões em guerra e em dança dentro de nós. A pulsão de vida, Eros, que busca prazer, ligação, criação, sexo, e a pulsão de morte, Thanatos, uma tendência profunda e perturbadora de voltar a um estado inorgânico, de dissipar a tensão, que se manifesta como agressão, autossabotagem, destrutividade. Nosso psiquismo é essa usina de forças cegas. E o ego, nosso pobre eu, está no meio, tentando sobreviver. Como ele faz isso? Repressando. A repressão é o ato fundador da psicanálise. É o mecanismo de defesa número 1 do ego. Quando um desejo do id, digamos uma raiva violenta por uma figura de autoridade, ou um desejo sexual considerado proibido, ameaça irromper e causar pânico no ego e no superego,
o ego faz uma operação de emergência. Ele pega aquela pulsão, aquele desejo inaceitável e empurra para o inconsciente. Sela a porta, apaga o endereço. Esquece. Mas aqui está o pulo do gato. No inconsciente, nada é destruído. O desejo recalcado não morre. Ele fica lá, vivo, pulsante, cheio de energia. E como um exilado político, ele começa a tramar seu retorno. Ele busca passar pela fronteira da consciência disfarçado. Ele encontra brechas. E é nas brechas que a vida ganha um sabor estranhamente freudiano. Você está apresentando um projeto crucial. E no meio da frase chama o seu chefe pelo nome do seu pai. Brecha. Você marca de sair com alguém que você genuinamente gosta e no dia esquece completamente. Brecha. Você tem um sonho onde está nu em público, ou seus dentes estão caindo, ou está sendo perseguido. Brecha monumental. Freud chamou essas brechas de atos falhos e de formações do inconsciente. O sonho, para ele, era a via régia para conhecer esse mundo oculto. No sonho, as pulsões e desejos recalcados, vestidos com as roupas absurdas de símbolos, uma serpente, uma casa com muitos cômodos, um trem entrando em um túnel, conseguem enganar a censura do ego e se realizar, mesmo que de forma alucinada. O sonho não é profecia, é realização disfarçada de desejo. É o estrangeiro dentro de você enviando uma carta cifrada. E a psicanálise é a arte de decifrá-la. E como se faz essa decifração? Aqui entramos no método, na cura pela fala. A psicanálise nasce em um divã. O paciente fala, livremente, sem um roteiro. Dos sonhos, das lembranças da infância, dos lapsos, das associações mais improváveis que vêm à cabeça. O analista escuta, não como um amigo que dá conselhos, mas como um arqueólogo das palavras. Ele busca os padrões, as repetições, os pontos de dor onde a fala trava, porque onde há resistência, há algo a proteger. Onde há um afeto intenso e deslocado, há uma memória ligada. A proposta é ousada. Trazer à consciência, através da fala e da compreensão, aquilo que estava recalcado. Não para realizar os desejos proibidos de forma literal, mas para drenar a energia patogênica deles, para que o ego, agora mais forte e mais informado, possa lidar com esses conteúdos de forma mais adaptada, sem precisar gastar uma fortuna de energia psíquica apenas para mantê-los trancados. A cura vem do insight, da tomada de consciência. Agora pare e olhe para a sua própria vida com essas lentes. Aquele relacionamento que sempre termina do mesmo jeito não é azar, é uma compulsão à repetição. Talvez você esteja inconscientemente reencenando um conflito antigo, tentando dessa vez ter um final diferente. A sua dificuldade em aceitar elogios não é modéstia. Pode ser um sentimento de culpa inconsciente, o superego dizendo que você não merece. A sua procrastinação crônica não é preguiça. Pode ser o medo do sucesso ou uma forma passivo-agressiva de se rebelar contra demandas externas, uma ponta da pulsão de morte agindo. Freud nos tira o conforto da superficialidade. Ele nos diz, você é mais complexo, mais determinado por forças obscuras e mais responsável pelo que faz com essas forças do que você imagina. Isso é desconfortável? Profundamente. Freud nos tirou o trono da razão pura. Ele mostrou que não somos mestres em nossa própria casa. Mas nessa humilhação há uma libertação. Porque se nossos sintomas, a ansiedade, a fobia, a depressão, não são falhas de caráter, mas sinais de um conflito interno, então eles podem ser compreendidos. Eles são mensagens.
O estrangeiro dentro de você não é um demônio. Ele é uma parte sua que foi exilada, que foi considerada inaceitável. A jornada analítica é, em certo sentido, um processo de integração, de reconhecer o exilado, de ouvir sua história e de, aos poucos, fazer as pazes com ele, para que você deixe de ser um território em guerra civil e possa se tornar, quem sabe, uma nação mais inteira, mais complexa e, paradoxalmente que pareça, mais livre. Então, da próxima vez que você tiver um sonho estranho, ou gaguejar um nome, ou sentir uma atração que desafia a lógica, não descarte. Pare. Pergunte-se: o que meu estrangeiro interno está tentando me dizer? Porque conhecer a si mesmo, no fim das contas, não é sobre encontrar respostas claras e brilhantes. É sobre se aventurar, com coragem, nos porões da sua própria casa e descobrir que talvez o estrangeiro que tanto temia sempre foi você. Às vezes, basta um silêncio para ouvir o que sempre esteve lá. Se algo dentro de você moveu-se com essa conversa, apenas respeite esse movimento. Ele já é o começo. Sua história merece ser escutada. Até a próxima.